Deixe-me ver se eu consigo expressar corretamente aquilo que eu quero partilhar com os irmãos nesse momento. A não ser que haja uma intervenção especial, poderosa do Espírito Santo, a minha boca, a sua boca, a nossa boca, nunca falará de um evangelho que possa ir além da nossa compreensão do que seja evangelho. A não ser que haja uma intervenção direta e poderosa do Espírito Santo. A nossa boca nunca produzirá um evangelho além da nossa compreensão. Daquilo que temos aprendido do que seja evangelho. Evangelho é boa nova. É uma nova que rompe com a situação de opressão, de cativeiro, para que possamos anunciar esse evangelho, precisamos compreender o que é esse evangelho. Antes de ler o texto da noite, quero ler a profecia de Isaías no capítulo 61. Alguns dizem que Isaías faz referência a si mesmo, mas a maior parte dos autores, assim como penso, Isaías faz referência ao servo do Senhor Jesus Cristo. Vou ler até o versículo 3. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Espírito me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos que choram em Sião que lhe dê uma grinalda em vez de cinza, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Isaías 58, versos 6 e 7. Estou estendendo a leitura até o verso 7, mas a referência seria o verso 6. Acaso não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e deixes ir os livres, e deixe ir livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o pão com o faminto, e recolha em casa os pobres desamparados, e vendo-o nu o cubras,
e não te escondas da tua carne. Esses são textos proféticos, especialmente Isaías 61, e uma parte do 58, é o texto que vamos encontrar na sequência do texto que lemos pela manhã. Então você que esteve pela manhã, abra sua Bíblia no capítulo que estudamos pela manhã, Lucas capítulo 4. Esse texto não é uma continuação cronológica do capítulo 4, porque o capítulo 4 está falando de um período que está antecedendo o início do ministério de Jesus. E agora Jesus já tinha boa fama. Trouxe audição. Isso é evangelho. O texto vai dizer que Jesus já tinha boa fama, já corria boa fama ou fama a respeito de Jesus. E não se corre fama, não sei, depois de um certo período. Mas a fama é efêmera. A fama é passageira. Aplausos são passageiros. Nós somos convocados a conviver com os aplausos e com o crucificam. Diz a palavra, a partir do verso 14: então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Não era uma fama póstuma, ainda que algumas cidades se apropriem da fama póstuma. Aqui nasceu fulano de tal. Mas enquanto fulano de tal estava vivo, ali mesmo naquela cidade ele tinha os seus desafetos. Diz a palavra que então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas. Esse termo vai indicar que Jesus fazia uma espécie de viagem, de peregrinação na pregação. É como se Jesus fosse de cidade em cidade, sinagoga em sinagoga, fazendo conferências. Era uma missão, era um período de pregação. O texto fala do que Jesus estava fazendo, e é um texto que Lucas vai narrar. Lembra aos irmãos que Lucas, quando escreveu, pegou o escrito de Marcos, documentos de Marcos, documentos de Mateus, e fez a sua pesquisa. Porque era um homem mais dado à ciência, da investigação, por exemplo. E isso é anotado por Lucas. E essa fama de Jesus mostra que ele já vinha desenvolvendo o ministério. E diz que versículo 15, que ensinava na sinagoga deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga num dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado, ele não escolheu, o texto mostra isso, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro do profeta Isaías, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos
e restaurar da vista os cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se admiravam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: este não é o filho de José? Disse-lhe Jesus: sem dúvida me direis esse provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos teres feito em Cafarnaum, faze-o também na tua terra. E prosseguiu: em verdade vos digo, que nenhum profeta é aceito na sua terra. E em verdade vos digo, que muitas viúvas havia em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, de sorte que houve grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Também muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ao ouvir essas coisas, ficaram cheios de ira, e levantando-se, expulsaram-no da cidade, e o levaram até o despenhadeiro do monte em que sua cidade estava edificada, para ali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Antes, deixe-me dizer algo. Palavras do reino incomodam. Pregar sobre o reino de Deus incomoda. Antes de continuar pensando no texto, abram suas Bíblias, deixa marcadinho lá, em Marcos 6. Esse é um texto que eu demorei muitos anos a pregar, mas já preguei aqui sobre ele. Um outro que ainda não estou pronto é que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Não me sinto habilitado para pregar esse texto ainda. Diz que saiu Jesus dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiam. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se maravilhavam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe é dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não é este aqui, e não estão aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se dele. Jesus lhe dizia: um profeta não fica sem honra, senão na sua própria terra, entre seus parentes e na sua própria casa. E não podia fazer ali nenhum milagre, a não ser curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e admirou-se da incredulidade deles. Aqui a palavra é apistia. É aquilo que contrapõe a fé. Mas voltemos ao texto.
Lucas então faz uma referência, inclusive, à infância de Jesus, relembrando que Jesus foi criado naquela cidade. E Jesus estava naquela cidade, como de costume, foi à sinagoga, diz o texto, e foi-lhe entregue um livro do profeta Isaías para ler. E abrindo, não havia caixinha de promessa na época, né, para tirar. Como é que Deus tem para mim hoje? Se for bom, é a palavra de Deus. Ali só tem coisa boa na caixinha de promessa, né? Se dá uma palavra mais dura, não vende. Mas o texto diz que Jesus abriu e leu. E quando eu li esse texto, a pregar boas novas, e a primeira coisa que eu foi procurar a minha Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, para ver o que estava ali. E a palavra da raiz evangelho. Então é pregar boas novas, é trazer boas novas. Eu sou as boas novas. Eu sou a boa novidade. Eis que vos trago novas de grande alegria. Porque o evangelho, irmão, quando proferido, se você consegue juntar a ação do Espírito e o conhecimento do evangelho que está falando, aí é algo que dá intensidade. Uma vez eu li uma história de um pregador que foi ouvir uma conferência do pastor Billy Graham. Aliás, se vocês observarem, os grandes evangelistas são muito simples na mensagem. Porque a mensagem do evangelho é simples. É simples. Mas simplicidade não quer dizer ausência de poder. Ausência de conteúdo. Porque esse evangelho vai ser mostrado nessa própria junção da profecia. E aquele orador foi ouvir o Billy Graham. Eu lembrei dessa história agora, por isso que eu não trouxe a referência. A gente pega o hábito de tudo ter que endereço, né, Laura? Tudo tem que ter endereço, né? A gente aprende isso. Nada pode ser dito sem que haja endereço correto. Mas diz que ele foi e disse: se Deus me desse um auditório desse, que ia ter de decisão, né? E ele viu um poder manifestado de Deus naquela pregação, pelo número de convenções, e teve o seu dia, e viu que a coisa não é bem assim. A palavra de Deus diz, numa referência a Jesus, que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas. Me ungiu para ministrar às pessoas aflitas, aos pobres, aos cativos, aos cegos e oprimidos. E veja o texto, irmãos. Porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Que pobres? A que pobres Jesus se refere? Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Que cativos? Enviou-me para restaurar a vista aos cegos. Que cegos? Para pôr em liberdade os oprimidos. Que oprimidos? E a proclamar o ano aceitável, isto é, o ano da salvação. Se eu olho para esse texto, eu começo a pensar
que evangelho vai muito mais além do que simplesmente o ato de salvar para a eternidade, que é o grande diferencial de tudo. Por isso que o evangelho não é uma proposta política ou sociopolítica. Porque o evangelho traz a solução de um problema de eternidade. Agora, em trazendo uma solução de proposta, uma proposta de solução quanto à eternidade, ele também é voltado, porque o conceito de salvação não é apenas de escatom. Precisa entender isso. E nós temos dificuldade de entender isso. Não queremos entender isso para não percebermos na mensagem de Jesus o interesse pelo homem como um todo. Ele veio soltar quem estava amarrado, quebrado, mutilado, arruinado. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que tem poder para romper com essa história? Porque quando você aceita Jesus como Salvador, de certa forma não, a sua história é rompida com isso. Da mesma forma, quando eu educo uma pessoa, eu estou também transformando gerações. Quando eu trago o evangelho para uma vida, quando eu trago o evangelho para uma família, eu estou transformando gerações. É isso que eu preciso entender. E é isso que Jesus está dizendo. Jesus fala no ambiente religioso, e foi esse mesmo ambiente religioso que enconchava com o poder político romano crucificou Jesus. Ele está dizendo: eu sou o cumprimento dessa promessa. Hoje eu dizia para o irmão, e eu digo de sinceridade, como eu gostaria de estar no Haiti hoje. Eu já disse isso há uns anos atrás, né? Como eu gostaria. E eu gostaria de estar cozinhando e cuidando de feridas. Já tem gente fazendo isso lá. Tem igrejas que são muito rápidas nisso. Missões são muito rápidas nisso. Porque o mundo, ele está cansado de discurso. O mundo está à procura da ética testemunhal. E você observa, meu irmão, tente observar, quando alguém está distribuindo está distribuindo comida para pobres, dependendo da situação, em que situação for, em que povo for, a forma de colocar a comida é diferente de quem faz por amor, ou parece que quem está servindo lavagem para porco. O mundo está cansado de discurso. O mundo continua carente do poder do Evangelho que transforma o homem na sua essência. Nossas instituições de ensino continuam negligenciando com o ensino sobre salvação. Por isso, se for escrever um conceito mais amplo de salvação, um conceito bíblico de salvação, vai ter dificuldade. Porque salvação muda história. Que às vezes nós somos incoerentes. Eu me lembro com a professora Glaucília Perrus,
Seu marido era pastor na zona canavieira de Pernambuco. E uma noite de domingo, já contei essa história há um tempo atrás para os irmãos, uma prostituta da cidade aceitou o Evangelho. Tudo bem. Mas e aí, o que fazer? Não quero essa mulher junto ao meu marido. Mas o Evangelho entrou na vida daquela moça para transformar sua história de vida às gerações próximas. Por que, irmão? Parece incoerente com as Escrituras. E leia as Escrituras. Pensar que a nossa única missão é pregar o Evangelho para tirar você do inferno espiritual, mas permitir que você continue vivendo no inferno terreno. Evangelho é vida. Evangelho é restauração da vida. É restauração daquilo que Deus planejou na criação para as nossas vidas. Muitas coisas não são boas para a nossa vida, não porque sejam proibidas, porque não faz bem para a vida, e não é esse o plano original do Senhor. Entendam isso. Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Salvação muda a direção de vida. Mas como mudar só a alma sem mudar a direção do corpo? Como não cuidar das feridas de quem está ferido? Um dos grandes problemas que os missionários nas prisões têm é quando a pessoa sai da prisão. E o que fazer com ela? É só um exemplo que eu estou dizendo. Mas quando Jesus diz, olha, essa promessa se cumpriu, essa profecia se cumpriu em mim, ele mexe com as estruturas, e o Evangelho mexe com a estrutura. Evangelho precisa mexer com as estruturas. O Evangelho mexe com a vida. O Evangelho mexe com os poderes que estão sobre as pessoas. O Evangelho educa. O Evangelho esclarece. O Evangelho dá entendimento. Evangelho alarga a visão. Evangelho aumenta a nossa percepção das coisas. Evangelho faz entender o caminho que eu estou vivendo, ou a minha jornada. Porque Evangelho, boa nova. Olha, irmão, agora você é crente em Jesus e tem um céu preparado. Eu sei que você está com fome, mas no céu você não vai ter fome. Ainda que alguns pensem em um céu diferente, né? Um céu com doce, né? Por exemplo. Evangelho é alguém que vai partilhar o pão. Evangelho é alguém que vai capacitar. Evangelho é alguém que ensina a ler. Evangelho é alguém
que traz educação para dentro de casa. Porque o Evangelho muda a vida. Não só a questão da eternidade. É o texto que diz, não sou eu que estou dizendo. Estou me apoiando no texto. E desafio que você leia o texto e leia outros textos. Evangelho é boas novas aos pobres de espírito. A Bíblia diz que são bem-aventurados. Pobre talvez de percepção de vida, não só o estado econômico. Pobre de olhar a vida. Evangelho é libertação para quem está preso. Preso às vezes nos seus próprios valores. Preso a uma ideologia. Preso a um domínio de Satanás sobre a vida também. Evangelho é restauração de quem é cego. E o pior cego é aquele que não quer enxergar. O anjo diz isso à igreja de Laodiceia. Você é cega. Você é pobre. Você não tem roupa. Evangelho é liberdade aos oprimidos. Muitos de nós não sabemos o que é uma pessoa oprimida. E eu não falo daquela opressão que é perceptível como uma opressão demoníaca. Mas é aquela opressão que não é percebida. Que não se consegue enxergar porque os olhos estão vendados. Entende isso, irmãos? E Jesus disse que o Evangelho é a libertação, é a pregação disso. Por isso, a não ser que haja uma intervenção do Espírito, a nossa boca não falará do Evangelho além da nossa concepção de Evangelho. Da concepção que nós temos. E onde eu posso aprender isso? Na Bíblia. Não precisa ler ninguém. Lê os Evangelhos. Lê os Evangelhos. E aprenda isso. Que o Evangelho ainda é o poder de Deus para a salvação daquele que precisa crer. Todo aquele que crê. Que o Senhor nos abençoe a enxergar isso. E eu queria realmente pedir aos irmãos que planejem, pelo menos até o final do ano, ler um Evangelho. Lê Marcos, que é menor, talvez, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia até o final do ano um dos Evangelhos, tentando enxergar o que é o Evangelho que Jesus pregava, que dizia viver e ser poder de Deus. Fiquemos em pé e cantemos o hino Ouvir e Contar a História. Céu desceu e a quem o deu, o
Quero dar uma sugestão a você nessa noite. Que você converse com Deus. E peça a Deus a oportunidade de falar deste Evangelho na forma que você ouviu nesta noite. Hoje é dia 9 de outubro. Quando Deus lhe der essa oportunidade, e você quiser testemunhar, você me procura e diz: pastor, no dia 9 de outubro, é provável que eu não vá lembrar. Que às vezes na segunda-feira eu não lembro que eu preguei no domingo. E eu fiquei muito confortável quando o pastor Hansen esteve aqui no Brasil, que disse: eu não lembro o que preguei, então não sou eu só. Não é sinal de Alzheimer. Você diga: em outubro o senhor fez um sermão e orientou que nós pedíssemos a Deus uma oportunidade de falar desse Evangelho. Se você tivesse testemunho a dar depois dessa experiência de hoje, você me procura. Um dia que Deus lhe desse a oportunidade, depois, você diz: pastor, eu queria dar um testemunho à igreja. Procure um evangelho, não um evangelho social, só de caridade. Isso não muda ninguém também. Isso há muita gente fazendo e a gente faz também. Mas que as suas ações, que as nossas ações, seja acompanhada da autoridade e do poder do Evangelho. Deus nos ajude nisso. Se você colocar isso no seu coração e conversar isso com Deus, certamente o Espírito vai conduzi-lo a alguém. E você vai lembrar que foi o Espírito que conduziu. Pai, ajuda-nos a vivermos, pregarmos o Evangelho não só de palavras, mas de atitude. E agora leva-nos para uma semana que sabemos vai ser vivida na Tua direção e debaixo da Tua graça. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe. A cantina vai funcionar, trabalho as mulheres, né? Tem reunião aí das mulheres? Mulheres que quem não esteve pela manhã, né? Que vai ao retiro, fica aqui numa reunião aqui breve. Tem cantina.